Há outro trecho também que é bem interessante, que indica que Melisandre tem medo de morrer, o que talvez desmentisse aquela teoria de que ela já estaria morta e na verdade é uma reencarnação e tal. Vejam nesse trecho o que é que vocês acham. Melisandre não prestou atenção no aço nu. Se o selvagem pretendesse feri-la, ela teria visto isto nas chamas. Perigo contra sua própria pessoa foi a primeira coisa que aprendera a ver, ainda quando era meio criança. Uma garota escrava comprometida por toda a vida com o grande templo vermelho. Ainda era a primeira coisa pela qual procurava todas as vezes que olhava para dentro do fogo. Ora, se Melisandre tem medo de morrer, tem que ver nas chamas, se tem algum perigo para ela, tipo, eu acho que ela não estaria morta. Eu acho que ela existe há muito tempo, como tem até um trecho numa conversa dela com Stannis na série. Eu não sei se existe essa conversa nos livros, mas na série ela diz que já viu muito mais batalhas do que ele. Que, na verdade, ela diz que luta há muito mais tempo do que ele. Tem também aquela parte onde ela bebe o veneno do mestre Krassen, se eu não me engano. E ela sobrevive, ela não morre, né? Ele morre. Mas eu acho que isso tem mais a ver com o poder do colar, que talvez seja algo que cure, ou que ela resista a venenos e tal, do que realmente com o fato dela estar morta. A minha opinião é que ela realmente existe há muitos anos, e esse colar meio que prolonga a vida dela. Como se fosse algo estilo um anel de O Senhor dos Anéis. Tem prolongado a vida dela e ela acabou virando o Sméagol. Agora, uma parte importante que todo mundo está falando é do colar. Quando ela tira o colar, ela fica velha daquele jeito. Eu acho que tem a ver com o rubi, não necessariamente o colar. Eu acho que aquele rubi pode sair do colar e é onde está o poder dela. Eu acho que todo o poder dela está concentrado naquele rubi. E além do rubi, ela fala de muitos outros artefatos que ela usa para fazer magias, como poções, ervas, pós raros. Ela fala muito disso. Suas mangas eram cheias de bolsos ocultos e ela os examinou cuidadosamente, como fazia todas as manhãs, para ter certeza de que todos os seus pós estavam no lugar. Pós para fazer o fogo ficar verde, azul ou prateado. Pós para fazer a chama rugir, assobiar e subir mais alto do que um homem. Pós para fazer fumaça. Uma fumaça para a verdade, uma fumaça para a luxúria, uma fumaça para o medo, e uma grossa fumaça negra que podia matar um homem instantaneamente. A sacerdotisa vermelha se armava com uma pitada de cada um deles. A arca esculpida que trouxera do outro lado do mar estreito agora estava mais de 3/4 vazia, e embora Melisandre tivesse o conhecimento para fazer mais, faltavam-lhe ingredientes raros. Nesse trecho a gente vê que Melisandre tem vários artefatos e de que ela também poderia produzir esses artefatos usando especiarias, como seriam esses ingredientes raros. E agora eu vou mostrar a vocês um outro trecho onde a gente vê que realmente o poder dela está concentrado no rubi, inclusive é um outro rubi nessa cena. Melisandre tocou o rubi em seu pescoço e falou uma palavra. O som ecoou estranhamente pelos cantos do quarto e se torceu como um verme dentro dos ouvidos deles. O selvagem ouviu uma palavra, o corvo outra. Nenhuma delas era a palavra que saíra dos lábios dela. O rubi no pulso do selvagem escureceu, e feixes de luz e sombra ao redor dele se contorciam, o chocalho de costela, as garras e os dentes ao longo dos braços e ombros, mas o bico de viúva sumiu, o bigode castanho e o queixo protuberante, a lívida carne amarelada e os pequenos olhos escuros. Tudo derreteu. De uma vez só, ele ficara maior do que antes, mais largo de peitos e ombros, com pernas longas e magras, o rosto sem barba e queimado pelo vento. Os olhos cinzas de Jon Snow ficaram maiores. Mance, Lord Snow, Mance Rayder não sorriu.
Para quem não sabe, nos livros acontece uma coisa diferente com Mance. Mance, que é o rei para lá da muralha, ele nos livros, Melisandre usa uma magia para enganar os outros e mostrar o Camisa de Chocalho, que era um selvagem, como sendo o Mance. E o Mance como sendo o Camisa de Chocalho. E o Camisa de Chocalho é morto no lugar do Mance. É interessante perceber também que quando o falso Mance está sendo queimado, Jon sente algumas coisas. Todos devemos escolher, proclamou. Homem ou mulher, jovem ou velho, senhor ou camponês. Nossas escolhas são as mesmas. A voz dela fazia Jon pensar em anis, noz moscada e cravo. Como a gente sabe, isso que Jon sente são especiarias. E Melisandre falou agora há pouco que precisava de ingredientes raros para fazer suas magias. Então é mais uma prova de que estava rolando uma magia ali e claro, a gente não percebeu no começo. Porque o Martin ele tem muito isso, de tipo, a gente não percebe na hora que essa frase pode ser importante, mas é muito estranho Jon dizer que sentiu o cheiro de cravo enquanto Melisandre falava. Mas o que é que todos esses trechos querem dizer? Primeiro, querem dizer que Melisandre provavelmente é muito mais velha do que a gente imaginava. E isso já foi comentado em entrevistas, em depoimentos de Martin, e a própria atriz já comentou sobre isso. Outra coisa é que fica claro que ela já usou magia para mudar a forma de pessoas. Então fica bem claro de que realmente essa transformação que aconteceu na série é uma coisa que vai vir dos livros, foi um spoiler dos livros no caso, porque é algo que iria acontecer ainda com certeza. E agora que aconteceu é meio que confirmado através desses trechos que a gente viu. Também fica muito claro que todo o poder de Melisandre está concentrado nesse rubi. E no caso fica até mais fácil, porque Jon não vai precisar usar um colar. Ela pode simplesmente tirar o rubi e passar para ele, ou de repente ele pode usar como um artefato também, na armadura ou na espada, ou de repente pendurado como um medalhão. Vai ficar bem mais fácil e talvez ela se sacrifique para passar essa vida para Jon Snow. De repente ela fale algumas palavras, coloque o rubi e Jon Snow volte através do poder desse rubi. Há uma cena na 4ª temporada, se eu não me engano, que Melisandre aparece numa banheira sem o rubi. Mas aí há umas coisas interessantes que a gente pode notar, que é o seguinte, ela está dentro de uma banheira e está com uma poção na mão e tomando banho com essa poção. E quem chega é a Selyse, que é uma pessoa que a gente já sabe que tem a mente fraca. No livro ela fala muitas vezes de que a magia está muito nos olhos de quem vê. E dependendo de como a pessoa já está hipnotizada, é mais fácil enganar ela, porque muitas coisas já estão pré-definidas no cérebro. Então quando ela usa um pouco de magia, a pessoa já compra a ideia. Então ali ela está com aquela poção, o Selyse já é uma pessoa fraca, então talvez não tenha sido muito difícil para ela convencer a Selyse de que ela não é aquela velha, sem precisar estar com o rubi. Não estou dizendo que não pode ter sido uma falha de roteiro, pode ter sido, mas com certeza eles vão explicar usando isso. E nessa cena de agora eles focaram muito num potinho que ela estava em cima da prateleira lá. Ou seja, ou eles se ligaram e usaram esse potinho, ou desde o começo eles tinham essa intenção. Isso tudo é só uma teoria, eu posso estar errado. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. Mas eu tenho uma pergunta, se realmente for o rubi que traga Jon Snow de volta, será que Jon Snow vai adquirir algum poder através desse rubi? Será que ele vai ficar diferente de alguma forma, a personalidade dele? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham de se Jon voltar através do rubi de Melisandre, como será esse novo Jon Snow? O que é que ele vai ser? O que é que ele vai representar e como é que ele vai lidar com esses transtornos que estão acontecendo na muralha? Antes de acabar esse vídeo, eu achei um trecho muito interessante nesse capítulo de Melisandre, que não tem nada a ver com essas outras coisas, mas que pode gerar um vídeo aí para o futuro. Vejam só esse trecho. Mas além da muralha, o inimigo fica cada vez mais forte. E se ele vencer, o amanhecer nunca chegará novamente. Ela se perguntava se teria sido o rosto dele que havia visto, olhando para as chamas. Não, certamente não. A visão dele teria sido assustadora demais do que aquilo, fria, negra e terrível demais para qualquer homem contemplar e viver. Mas o homem endurecido como madeira, que ela vislumbrara, e o garoto com o rosto de lobo eram servos dele, certamente, campeões dele, como Stannis era o dela. Esse homem com o rosto endurecido de madeira e esse menino com o rosto de lobo é uma descrição muito parecida do que é o Corvo de Três Olhos e o Bran. E
Melisandre aparentemente tem certeza de que eles dois são servos do outro, são servos dos White Walkers. Aí vem a minha pergunta: será que o Corvo de Três Olhos está enganando o Bran sobre as reais intenções dele? Ou se é Melisandre que está errada porque ela viu os dois nas chamas? Deixa aí nos comentários o que é que dá para tirar desse trecho e se isso merece um vídeo. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Assinem o canal, curtam esse vídeo, compartilhem e até o próximo. Valeu!